Quando você acha que já sabe tudo sobre Bluey, outro detalhe escondido aparece. Hoje vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos detalhes escondidos e inteligentes que dão muito mais profundidade a esse desenho incrível. Como sabemos, os criadores do desenho gostam de conectar episódios entre si. No episódio Exército, enquanto Rusty e Jack brincam de soldados, outro episódio ocorre simultaneamente que você talvez nem tenha notado. Bem quando Jack é apresentado a Calypso, se olharmos ao fundo, podemos ver Bluey e Chloe, e elas estão brincando do mesmo jogo que jogaram no episódio A Aventura. Talvez esses dois episódios sejam da mesma linha do tempo. O próximo detalhe é bem interessante. No episódio Zoológico, durante a cena de abertura, podemos ver Bundy deitado no sofá lendo um jornal. E se olharmos para a capa do jornal, há uma foto de um cachorro jogando futebol. Nada muito incomum. Mas se avançarmos para o episódio Sean, podemos ver que Bundy está lendo exatamente o mesmo jornal. E aqui está o detalhe, essas duas cenas estão separadas por vários episódios. Zoológico é o 35º episódio da primeira temporada, e Sean é o 50º episódio. Então, existem duas explicações para isso. Primeiro, Bundy só finge estar ocupado para não ser incomodado. Segundo, os animadores podem ter cometido um pequeno deslize aqui. No mini episódio junto há um detalhe que poucos perceberam. Durante o café da manhã, Honey e Bluey pegam cereal, mas a caixa de cereal da Bluey chama mais atenção. Se você é dos Estados Unidos, talvez conheça esse cereal real chamado Fruit Loops. Bluey gosta muito dele, mas Bundy não quer que ela coma. Nós não o culpamos, porque esse cereal contém muito açúcar. Como sabemos, antes de Cornelius conhecer a mãe do Terrier, ele costumava sair em encontros com várias garotas. Uma das garotas era a que vimos pela primeira vez no episódio Jogo Silencioso. Mas o interessante sobre ela é que desde esse episódio já a vimos 3 vezes, em 3 episódios diferentes. A primeira é no episódio Modo de Dança. Ela estava com outro cachorro de óculos escuros. E no episódio Promessas, durante a cena do parquinho, quando Bluey e Bingo estão indo brincar, ela está parada na rua conversando com aquele cara que vende planos de eletricidade mais baratos, lembra dele? Esse é o mesmo personagem que toca a campainha da família Hiller no episódio Cão Pastor. E finalmente no episódio Circo, quando todos os personagens vão até a sessão eleitoral para votar em seus líderes comunitários, podemos vê-la novamente, conversando com uma colega no canto. Aparentemente ela faz campanha para o candidato de azul. O episódio O Sinal foca no casamento de Red e Frisk e muitos provavelmente estavam tão atentos a isso que não notaram um detalhe oculto. Se você prestou atenção ao episódio, provavelmente percebeu que Stripe exagera um pouco, ficando cada vez mais agressivo conforme a festa continua. Embora possa parecer um detalhe engraçado de Bluey feito para os adultos, o comportamento de Stripe claramente incomoda sua esposa, Trixie. Apesar de já terem discordado antes, Stripe e Trixie aparecem ao fundo do casamento discutindo. Em uma cena, Sox brinca com os noivinhos do bolo, fazendo-os simular uma briga. Uma teoria entre fãs diz que os conflitos entre Stripe e Trixie são tão comuns que influenciaram Sox, levando a especulações sobre um possível divórcio do casal. Não acredito que isso vá acontecer, pois parecia só um desentendimento comum entre casais. Nos primeiros dias de Bluey, quase todos os fãs de Bluey achavam que Bluey era um menino. Depois percebemos que ela é uma menina. Você sabia que há uma forma fácil de diferenciar personagens masculinos e femininos em Bluey? A maioria dos personagens masculinos, com poucas exceções, tem corpos mais largos que os femininos. Por exemplo, veja Chili e Bandit. Podemos notar que Bandit tem um corpo muito mais largo em comparação com Chili. Outra forma de diferenciar meninos e meninas é observar como os personagens se sentam. Por exemplo, as personagens femininas do desenho sempre sentam com as pernas mais próximas uma da outra, enquanto os cachorros machos sempre sentam com as pernas um pouco mais afastadas. Quando as meninas fingem ser cachorros machos, sentam como personagens masculinos. Quando o Bingo se disfarça de homem com um bigode, ela senta de um jeito completamente diferente do que estamos acostumados a ver, indicando que está imitando um homem. Um detalhe tão interessante, não é? No episódio Loja de TV, vemos Cornélio buscando Winton na escola. E no vidro traseiro do carro de Cornélio, percebemos algum tipo de desenho, mas não está claro. Mais tarde no episódio, o carro dele aparece de novo na farmácia, permitindo ver melhor o desenho. No desenho vemos uma criança, um homem adulto, e onde estaria outro personagem, parece que alguém tentou apagar. Esse detalhe sugere que os pais de Winton eram divorciados. Você sabia que Cornélio conheceu a mãe do Terrier nesse mesmo episódio? Tudo sobre Bluey é bem conhecido, tanto que até os gnomos de jardim deles têm suas próprias bases de fãs. E entre esses gnomos, Jeremy provavelmente é o favorito dos fãs. Se você prestou atenção ao episódio O Sinal, vai lembrar que Jeremy leva um chute da Frisk enquanto ela discute com Radley ao telefone.
E quando ela chuta o pobre gnomo, podemos notar uma pequena rachadura na cabeça dele. Mas você sabia que essa rachadura não foi causada pelo chute da Frisk, e sim por um dos episódios anteriores? Isso mesmo. Apesar da agressividade da Frisk com o gnomo de jardim, vemos que ele já estava quebrado antes disso. Veja o detalhe. Isso é uma referência direta ao episódio Mochileiros. Nele, Bluey e Bingo estão brincando enquanto se agarram ao Bandit. Mas enquanto fazem isso, vemos o pobre Jeremy caindo com uma peça voando e provando que seu chapéu de cerâmica quebrou na hora. A Tilly provavelmente colou ele depois, mas as rachaduras ainda eram visíveis após o concerto. Agora, vamos comentar alguns detalhes ocultos do episódio surpresa. No episódio em que a Bluey adulta visita a Tilly e o Bandit, podemos notar muitos porta-retratos dentro da casa. E em um dos quadros podemos ver a Bingo. E se você olhar no fundo da foto, pode ver a Ilha de Páscoa. Se você não sabe, a Ilha de Páscoa é um dos destinos mais populares para pessoas interessadas em arqueologia. E como sabemos que tudo em Bluey tem um significado, isso pode muito bem significar que a Bingo seguiu os passos do Bandit e se tornou arqueóloga, assim como ele. E na outra moldura de foto podemos ver toda a família Hiller na imagem, e parece que essa foto foi tirada durante a formatura da Bluey. Porque na foto podemos ver a Bluey segurando seu diploma e usando um chapéu de formatura. Você sabia que a Bluey é especialista em tricô? No episódio Curry Quest, percebemos um pequeno detalhe. No episódio podemos ver a Bluey e a Tilly sentadas juntas. As duas estão juntas, tricotando alguma coisa. E no mesmo episódio, o Bandit pode ser visto viajando para longe de casa, e aparentemente ele fica fora por 6 semanas. Mais tarde, no episódio, Bandit faz uma chamada de vídeo com Tilly e as meninas, e Bluey mostra a ele o que ela e a mãe estão fazendo. Mas o interessante é que, quando o Bandit volta da viagem, as meninas Hiller vão ao aeroporto buscá-lo. Vocês notaram que a Bluey está usando um cachecol nas mesmas cores da peça que ela e a mãe faziam? Então isso significa que os personagens continuam com suas vidas mesmo quando não os vemos na tela. E também devemos dizer que a Bluey é muito boa em tricô. No episódio Vovô, descobrimos mais sobre a infância da Tilly, que brincava nesse local quando era filhote. Quando Tilly e as filhas correm para pegar o vovô em uma árvore, vemos o nome da Tilly escrito em uma delas. Então, por esse motivo, acreditamos que Tilly também era bem arteira quando tinha a idade da Bluey e da Bingo. E claro, ela decidiu marcar seu território. Neste ponto, a maioria de nós já conhece o detalhe da placa do carro dos Hiller. 419 significa um tom de azul, e HLR significa Hiller. Então, basicamente, Blue Hiller. Mas sabia que há outras placas com números ainda mais interessantes? Por exemplo, a placa do carro da mãe do Terrier basicamente soletra Terrier, mas a placa mais engraçada pertence a Bella. A placa dela diz filhos demais, referindo-se aos seus 9 filhos. Esses são alguns detalhes escondidos em Bluey que encontramos. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.